da vida, te ofertando a liberdade. Canta, declara, elogia sem te envergonhar. Reverencia o caminho que te fez muito mais forte. Corre e te abraça, aprende a te amar. Olá, Ana Carla. Muito boa noite para você. Como é que você está? Tudo bem? Ótima noite, boa noite. Estou super bem. E você, como é que tá, querido Jorge? Eu soube que teve um congresso aí no seu estado, é verdade? Foi um congresso incrível, mas assim, eu fiquei lá no cantinho, sabe, isolada, triste, não Ninguém abracei procurou você. ninguém, né? Nossa, imagino. Tava Eu toda imagino. tristinha, abandonada lá, né? Muito bom. Foi muito bom o congresso de Sergipe, sabia? Eu gostei muito. Gostei muito. E aí, ó, Fátima Rabelo Bastos, que também estava conosco, Nossa, já foi ótimo. nos nossos bastidores. Bom, Foi nós ótimo, hein, precisamos. Fátima? Foi muito bom mesmo. A Denise Conte está falando que ela assistiu uma palestra da Ana Tereza. Sim, Tereza fez 2 palestras, né? Todos que falaram 2 vezes, com exceção do Vitor Hugo, que falou uma vez só, e o Thales, que também falou uma vez só. Todos os demais falaram 2 vezes. Foi muito bom. Eu gostei muito do evento. Que Eu bom. assisti boa parte, né? Assisti, gostei. Muito bom, muito bonito. Foi ótimo, abracei tanta gente, tanta gente. Abracei o Jorge, Foi abracei a Ana mesmo? Camasmi. Foi o Jorge Alahá, Nossa, você conhece? É o Jorge Alahá, seu xará. eu Que veio de já Rondônia para aqui, para Sergipe. Eu ela. abracei tanto ele. Ai, meu Deus do Ai, que céu! surpresa! Olha Que só, bom! gente. Essa montagem ficou muito bem feita, né? Nossa, Ficou perfeita a montagem, né? Ficou. uma montagem Concordo plenamente. parece real, né? Muito bem, muito bem. Foi muito bom rever você, rever os amigos todos, rever os companheiros, fazer novos amigos. Foi muito legal, foi muito bom mesmo. Mas a gente tem que dar uma explicação. A Adriane Bacarin está viajando com a família, por isso que ela não tem estado presente. Nas últimas semanas, ela fez uma viagem com a turma dela, com as filhas, o marido, e então por isso ela não está hoje aqui conosco. E nossa Jane Nixon está em viagem profissional. Ela está numa atividade profissional, se deslocou para uma outra região da Espanha para fazer um trabalho lá da atividade do profissional dela. Está hoje num outro ambiente, não vou lembrar, mas que é Castilha Velha, Vieja Castilha, uma coisa assim, vendo uma região do país lá cheio de obras do Império Romano, Ana. Nossa, que incrível. Tá Não são, sofrendo ela lá, né? e o que ela tem visto é interessante, porque a primeira ideia que a gente tem é que a pessoa vai ver ruínas, né? Mas não são ruínas, é tudo muito bem conservado, sabe? Tá Ai, tudo que de legal. pé. E aí você Nossa. se transporta no tempo quando você vê. É uma coisa impressionante. Vou olhar as postagens dela, não vi. Mas nós vamos avançar hoje, porque nós temos que encerrar a nossa série, né? Essa série chamada Existência, ela foi concebida para acontecer no mês de setembro, por conta das questões que o setembro possui, por isso que o nosso tema central é a existência, para conversar sobre o que é esse momento mágico que a vida nos oportuniza de
retornar à existência corporal. E nessas semanas que se passaram, nós falamos sobre a chegada no mundo espiritual, sobre o processo de perturbação, sobre os conflitos da criatura humana, os sentimentos de culpa, necessidade do progresso, a necessidade da reconciliação, a possibilidade... Olha, Edileuza, amei por demais, inclusive sempre os facilitadores recapitulavam os amigos. Sim, é verdade. Muito legal, né? Foi muito legal, porque todo mundo assistiu tudo, sabe, Edileuza? Então, foi muito legal por isso, que aí cada um ia contando o que o outro tinha feito e montando um quebra-cabeça. Foi muito legal, foi muito bom mesmo. Então, dentro dessa nossa leitura que a gente tem feito da existência, nós temos visto a chegada do espírito, seus complexos de culpa, a necessidade da sua reconciliação com o outro e consigo mesmo. E aí acaba acontecendo que o nosso programa, depois de ter passado por tudo isso, discutiu sobre o planejamento reencarnatório. E a gente hoje vai conversar a parte final dessa questão do planejamento e a execução dele do lado de cá. Então, Ana Carla, uma coisa que assim incomoda muito as pessoas que se conectam no conhecimento espírita é a dificuldade de compreender como é que tudo acontece na nossa vida para que a gente tenha essas experiências, né? Porque às vezes a gente passa por momentos difíceis, todo mundo tem momentos difíceis, e aí é que entra o conhecimento espírita para isso. Denise Conte escreve assim: hoje estou naqueles dias que é preciso desse espiritismo terapêutico. Não estou dando conta de segurar minha cruz sozinha. E olha que tenho tido um monte de ajuda sertralina, alprazolam. É complicado, Denise. Vamos ver se a gente conversa um pouquinho e isso nos ajuda a gente a compreender como é que a gente pode lidar com isso. Mas antes da gente passar para a existência em si, da encarnação, do cumprimento desse planejamento, a gente vai conversar um pouquinho sobre essas escolhas que o espírito faz. Isso é muito importante para o entendimento da existência. Diz a doutrina espírita que no desenho que a gente faz do lado de lá da vida, o espírito desenha a sua felicidade. O espírito desenha a sua felicidade. Então, a felicidade é a felicidade que o espírito precisa. E o espírito sabe que para que ele consiga alcançar a felicidade, ele precisa necessariamente se reconciliar com algumas pessoas, enfrentar determinadas dificuldades que ele tem, vencer bloqueios que a vida ainda lhe coloca. Então, é um desafio imenso, por quê? Porque depois de todas as etapas do mundo espiritual, de sofrimento, de dor, reflexão, entendimento, o espírito diz: entendi, eu preciso de uma nova experiência. Nem sempre o espírito tem toda essa lucidez para decidir tudo sozinho. Muitas vezes ele é ajudado pelos espíritos, que dizem: mas não é bom para vocês, vamos fazer dessa maneira. Então, é um planejamento que é feito a muitas mãos. Entra o reencarnante e entram os seus amados, os seus queridos, os seus amores, que colocam para nós uma série de informações que são muito importantes para que a gente se organize do ponto de vista espiritual. Então, os espíritos benfeitores fazem o quê? Junto conosco,
Se a gente pode pouco, eles interferem mais, e se a gente já pode muito, eles já interferem menos. Então, a depender do grau de lucidez, de maturidade, de compreensão, o espírito reencarnante vai interferir mais ou menos nesse processo. Então, é aí que entra o grande aprendizado que a gente pode ter com a doutrina espírita, de compreender que quando estamos na vida espiritual, o desenho que a gente faz da vida espiritual, da vida material, é um desenho se enxergando como espíritos que somos. E aí a gente acaba decidindo coisas que do lado de cá nos são muito desconfortáveis. Por quê? Porque eu peço exatamente o que eu preciso para mudar. Então, por exemplo, vou dar só um exemplo. Uma pessoa, ela teve uma encarnação em que ela foi muito bonita, muito. E por ter sido muito bonita, ela seduziu muitas pessoas. Ela viveu cercada de pessoas interessadas afetivamente nela. Ela sempre foi muito cortejada, muito desejada. Aceitou alguns convites, não aceitou outros, escolheu parceiros. E nessas escolhas nem sempre foram felizes. Às vezes escolheu pessoas comprometidas, às vezes escolheu pessoas de má índole, pessoas violentas, escolheu pessoas interessadas em poder, e aí acabou sendo seduzida por tudo isso. E hoje diz assim: o que me fez cair foi a beleza. O que fez com que eu tivesse uma história profundamente perturbada foi toda a dificuldade que eu apresentei durante a minha existência com relação à minha beleza. O que eu preciso para uma nova existência? Eu preciso de algo que não me permita cometer o mesmo equívoco do passado. Nascer pobre é uma possibilidade. Nascer feio é outra. Nascer com uma doença é outra. Nascer numa religião extremamente rígida e castradora é outra. Renascer, de repente, dentro de um lar muito conflituado, que não me permite ter muitos espaços para ter uma vida risonha, é outra. Como também pode receber tudo isso junto. Pode sair pobre, feio, família problemática, doente, uma religião extremamente castradora, numa história de família difícil. Então, a gente renasce, e quando o espírito faz essa opção para viver na existência, ele faz idealizando a felicidade real, que é a felicidade espiritual. Mas o que acontece é que quando chega do lado de cá, a gente precisa esquecer para poder viver a nossa história. E aí é que começam os nossos problemas. E aí, Ana, nessas escolhas do planejamento espiritual, existem muitas coisas que a gente escolhe que depois torna-se um instrumento de desconforto e de desagrado com a nossa existência corporal. Não é verdade? Verdade, né? Muitas situações vêm causar esse desconforto, e é tão interessante que quando causa o desconforto é justamente aquela fase, aquele momento em que a gente começa a despertar, mesmo que de uma forma inconsciente, porque vai tocando ali na gente para que a gente possa trazer à tona, enxergar os desconfortos, questionar o porquê que eles estão ali, a tal da problemática que vem para nos fazer abrir os olhos. Então, vem o desconforto para que eu possa justamente sair dali, me movimentar, me levantar, me movimentar e ir ao caminho da superação. E aí é tão interessante, Jorge, quando você traz essas provações, né? Como a questão da beleza, da feiura, de outras problemáticas, que há tantas pessoas que a gente, muitas vezes, a gente consegue enxergar muito além,
porque ela traz em si uma energia de beleza, não da beleza física, como a gente está ainda acostumado, muito aprisionado aqui nesse mundo de provas e expiações. Mas aquela energia que vem de dentro, que vem de alma, né? Sim. Então, quando a gente tem digamos que esse olhar diferenciado, a gente traz muito mais à tona aquela nossa energia, né? Tem aquelas pessoas, e aí eu sempre rio bastante, porque às vezes sempre tem aqueles grupinhos, né? Mas aquela pessoa é muito feia. Ah, não, mas eu acho tão linda, né? E aí as pessoas olham assim para mim, tipo, não. Mas é isso, é energia. E essas provas, ela vem para que justamente assim, a gente possa enxergar quem nós somos dentro de nós, por trás daquelas vestes. A nossa matéria é simplesmente matéria. Nós, seres humanos, nesse mundo, é que ainda estamos aprisionados à tal da beleza exterior, né? Mas são provas, como o Jorge bem trouxe, para que a gente possa melhorar, não abusar como abusamos em outras fases, em outras épocas, né? Mas quando a gente traz aquele olhar interno diferenciado e quando a gente aprende a se amar, até nós mesmos, a gente se acha belo, mesmo com a aparência diferenciada como as pessoas falam. Então, está muito tudo dentro da gente, da nossa forma de olhar para nós mesmos, da nossa forma de não nos escondermos também por detrás da feiura e chegar ao vitimismo, né, Jorge? Porque eu sou feia, porque eu tenho essa doença, porque eu tenho essa dificuldade. Tem um filme, aí eu, para fechar essa minha parte, para não me alongar muito, eu achei bem interessante, eu não lembro o nome, é de um cientista. E esse cientista muito conhecido, ele tem um processo degenerativo e ele vai para a cadeira de rodas. Ele era casado. O casamento passa a não dar certo. E ele vai se atrofiando, né? O bracinho fino, ele se separa, ele não chega a se separar, mas passa a ter uma cuidadora dele, né? Ele se apaixona pela cuidadora e a cuidadora se apaixona por ele, definhado, na cadeira de rodas, com os braços fininhos que mal se movimentava. Então, olha só, a inteligência dele chamava a atenção daquela mulher. O jeito dele de tratar ela chamava a atenção daquela mulher, uma forma com a qual ele não tratava mais a esposa na época. Então, tudo isso, nós é que nos prendemos a todo esse físico. E aí a gente acaba se prendendo àquilo e muitas vezes acaba até se definhando porque fica no vitimismo, que eu sou assim, que eu não sou amado, porque eu sou visto dessa maneira. Então, são provas que vêm justamente para nos mover e dizer, opa, vai adiante, não erra mais, você veio assim para você e além, para você não abusar do que você teve anteriormente, mas também para não se vitimizar, né? Então, a gente precisa ter esse equilíbrio e sair dessa visão tão negativa, né, Jorge? Sim, com certeza. Seria o filme que fala da vida do Stephen Hawking? Esse mesmo. A Teoria de Tudo. Isso, a Teoria de Tudo. Tem anos que eu assisti esse filme, achei incrível. Eu imaginei pela história do cientista. Esclerose lateral, ele teve atrófica. Ela é o nome da doença. Mas a Denise colocou uma coisa aí, se a pessoa pode vir bonita. Cadê? Onde está? Denise Conte faz uma assim, mas a pessoa pode vir bonita para ver se melhorou. Sim, também pode. A gente, muitas vezes, quando fala da lei de causa e efeito, comenta só essa inversão, essa mudança, né? O sujeito, ele era muito bonito, aí ele volta feinho, para ver se ele se resolveu. Mas pode acontecer da pessoa ter sido uma pessoa bonita, viveu uma existência corporal e fez uma série de desatinos durante essa existência corporal. No mundo espiritual, ela toma consciência do que faz, compreende-se que ela pode, sim, apresentar-se como uma pessoa bonita e ela pode vir bonita de novo. Então, não é obrigatório, se a pessoa foi bonita e ela se comportou mal, que ela vá renascer obrigatoriamente feia na próxima. A pessoa pode vir bonita e vir bonita numa próxima. A mesma coisa com riqueza, né? A pessoa veio rica numa determinada existência e não deu conta de lidar com a riqueza, e aí, quando acontece dela chegar ao mundo espiritual, quando ela compreende que ela deveria ter vivido de maneira diferente,
a gente, na verdade, pode ter uma nova experiência rica de novo. Então, a gente diz assim, mas não é possível, fulano teve poder, fez um monte de besteira, aí dá um poder de novo para ele. Que não bota esse cara esquecido do mundo lá num buraco onde ele não possa fazer nada. É porque, na verdade, esse indivíduo que se comprometeu no campo do poder, ao chegar ao mundo espiritual, ele compreende tão profundamente o que aconteceu que ele diz assim, eu dou conta. Pode me dar o poder que agora eu dou conta. Eu dou conta. E se ele vem com o poder, é porque ele poderia dar conta. O nosso problema é que a gente não consegue, sabe, fazer uma mudança de interior como a gente pensa que fez. A Zilminha coloca uma questão aqui para nós. Zilminha, a gente vai ler sua pergunta. Diz a Zilminha, eu sinto falta de poder paquerar as pessoas. Ser cega não me proporciona isso. Porém, eu sou feliz mesmo assim. Vai de outro jeito. Adorei, Zilma. Mas eu acho que a Ana Carla pode trazer boas palavras para você no seguinte sentido. Nem sempre a pessoa que vê e a pessoa que é bonita, automaticamente ela consegue ter parceiros saudáveis. Não é não, Ana Carla? Exatamente, né? É aquela questão E aí eu já vi muitas pessoas, e é bem interessante, todos nós conhecemos, pessoas que têm uma beleza, né? Uma intensa beleza, digamos assim, mas que por dentro ainda traz uma baixa estima. Então, como é que se explica isso? Como é que é isso? Me explica isso. Como é que é isso? Eu conheço pessoas que são lindíssimas, têm uma baixa autoestima terrível. Conheço também muita gente, Jorge, né? E é interessante como a gente sempre fala, a questão que a gente traz de dentro. Se eu tenho uma beleza externa, eu, ser humano, tenho uma beleza externa, mas se eu não me amo, eu não vou enxergar essa beleza que as pessoas enxergam fora de mim, né? Então, eu vou entrar mesmo assim em nenhum vitimismo. E a sociedade, ela nos leva a esse forçar de que o corpo perfeito, de que o rosto perfeito, de que os traços perfeitos é o que mais chama a atenção. Quando o que mais chama a atenção é a nossa alma. É aquela questão, se eu sair daqui para ir para um outro estado, um outro país, para fugir das minhas problemáticas, vai acontecer lá do mesmo jeito, sabe? Porque vai na bagagem? Estou indo. Oi? Vai na bagagem? Vai na bagagem, né? Como o Vitor Hugo bem nos explicou, né, no congresso. Você prestou atenção no congresso. Isso, estava ali. Vou botar uma estrelinha no seu caderno. Né? Então, bem, isso é o que a gente traz internamente. É a nossa forma de ver, a nossa forma de sentir. O que uma expressão que era muito falada, né? Anda, me diz com quem você anda e direis quem você é. E aí eu vou muito mais além. Eu acho que é a nossa querida Joana que fala, né? Me diz o que você pensa, que eu digo como você é. Olha para a sua vida ao redor para você enxergar a forma como você enxerga a si mesmo, né? Então, o que é que você merece? Você olha ao seu redor, é bela, mas traz muita atração de pessoas que não lhe valorizam. Por quê? Você se enxerga dessa maneira. Você enxerga com pouco merecimento. Então, a beleza ela é interna, por isso a questão de energia. Aquela energia que você vê aquela pessoa e você vê até uma elegância que muitas outras não vê, né? Então, a matéria, ela traz, né? O belo traz aquela sensação de você ser vista, de você estar acima, mas se você internamente não estiver nesse patamar de auto-amor, de autocuidado, de compreensão de si mesmo, de autovalorização, você vai atrair pessoas que não vão te valorizar, ou que vão até simplesmente, digamos que, abusar da sua beleza, da sua aparência. E a sociedade hoje, ela leva muito isso. Ela induz muito a pessoa a se tornar bela externamente e esquece de cuidar da própria espiritualidade, que é o mais importante, né? Porque, mais uma vez, falando do Vitor Hugo, o jovem Vitor Hugo, quando a gente vai para o lado de lá, o que é que a gente vai levar na nossa mochilinha?
né? É o que a gente fez de bom. Então, tem essas pessoas, uma vez eu escutei na academia, há muito tempo atrás, e aí uma mulher muito bonita, que até a nós mulheres, ela passava e a gente ficava assim, admiradas por ela, né? Mas aí ela não dava um oi para ninguém. Ela não dava um boa tarde, um boa noite, e ela tinha um olhar, né? Um olhar diferenciado. Então, as pessoas mesmo ao redor dela diziam, né? Ela deixa de ser tão bela porque dentro dela ela não traz uma humildade, uma simplicidade. E é isso que a gente precisa trabalhar, principalmente a nossa espiritualidade. E é isso que vai atrair boas pessoas, boas companhias, né, Jorge? Eu queria destacar um outro ponto aqui também, Ana Carla, que é o seguinte. A gente nasce dentro de um determinado padrão da beleza do nosso corpo e, de certa maneira, a gente se habitua muito rápido com o corpo bonito que a gente tem. Sim. Se habitua, porque o meu corpo é esse. Então, assim, eu já nasci com esse corpo assim, então eu até nem percebo tanto a beleza que eu tenho. Aquilo se torna banal para mim, porque desde que eu nasci, o meu corpo é desse jeito. Aí, você enfrenta uma mãe que te diminui e te diz, você é muito ridícula, você é horrorosa, você é uma menina imprestável, você... Olha, se aparecer um namorado teu aqui, eu vou dizer para ele tudo que você faz. Então, mesmo você sendo uma pessoa bonita, mesmo você tendo todas as possibilidades que a sociedade poderia dar, essa pessoa com toda a beleza que tem, ela tem um punhal atravessado no peito, que é, de repente, alguém que diminui. Eu estou colocando mãe, mas pode ser marido, né? Marido também destrói muito a autoestima das pessoas, né? Nossa, como você está horrorosa. Se eu soubesse que você ia ficar desse jeito, eu nunca tinha me aproximado de você. Você é horrível, você é ridícula. Então, acaba destruindo. Você só fala besteira, você só fala... Você é uma pessoa fraca, não sabe falar nada que se aproveita, tudo que você fala é bobagem. Diminui, sabe? Então, por mais que você seja bonito, acaba acontecendo que o excesso de críticas, o excesso de problemas que você apresenta, e o livro da Ana Teresa, o segundo livro dela, um livro chamado Caminha que a Vida Te Encontra, ele deve estar em algum lugar por aqui. Caminha que a Vida Te Encontra, esse livro, a parte ruim dele é só o prefácio. Passando o prefácio, o resto é bom. Então, o livro da Ana Teresa tem um capítulo muito bom, que é o capítulo 6, que mostra as dores invisíveis que as pessoas passam. E é um sofrimento muito grande que a gente tem. Então, o que acontece, Zilminha? Você sente a falta de um parceiro por conta de você hoje estar nessa condição de cegueira, de repente, não conseguir, não enxerga, e isso tudo torna difícil. Mas eu conheço tanta gente infeliz, tanta gente que vê perfeitamente, que é linda, que tem empregos maravilhosos, que tem uma condição econômica maravilhosa, vive num processo depressivo tão difícil, tão complicado, que é muito importante que a gente atente para essa questão, sabe? Eu reconheço que deve ser muito difícil você não conseguir ter o parceiro que você gostaria de ter, não conseguir realizar-se afetivamente, porque a pessoa que você, de certa maneira, escolheu para a sua convivência, ele, de repente, não se atenta de você, não enxerga você, e aí você se sente desprezada por isso. Nesses casos, isso não vai depender da visão, porque eu conheço tantas mulheres lindas que chegam e dizem assim, ninguém me vê, ninguém me enxerga. Eu chego nos lugares e assim, ninguém me dá atenção. E a Zilma continua. Eu não estou infeliz, eu já tive a minha vida. E procuro outra, claro, mas está a tranquilidade. Pois é,
Mas eu vou aproveitar para comentar sobre isso, Zilminha, que as pessoas, às vezes, elas estão vivendo uma história em que elas não conseguem experimentar a felicidade, não é nem pelas coisas materiais que a vida, na verdade, lhe entregou, é porque dentro dela existe um vazio, uma dificuldade de lidar com os dramas que podem ser dessa existência, histórias familiares, falta de afeto na infância, ausência de figura paterna, ausência de figura materna, relação tóxica, abandono, história de desamor, e pode ser também de outra existência, o que dizer. Tudo se soma, a gente não pode dizer assim, a pessoa tem um problema, isso é do passado. Não, pode ser do passado e do presente. Não existe fronteiras rígidas sobre isso. E pode ser uma mescla. Uma parte está no ontem, uma parte está no hoje. Nós somos um ser que continua sempre. E o nosso inconsciente, tão estudado por Jung, ele trazia exatamente os depósitos das outras existências que afloram quando determinados gatilhos acontecem. Então, nós somos um ser muito complexo, sabe? E encontrar a felicidade nas circunstâncias que a vida nos oferece é sempre uma tarefa muito difícil. Muito, bem desafiador. Estava vendo aqui, a Amanda disse que a mãe dela era assim, que, né, depreciava, né, a parte que você estava falando, e aí depois ela fala que acabou casando e o marido dela acha ela a coisa mais linda, até as fotos da adolescente ele acha bonita. Então, é disso que a gente fala, é o nosso interior, é o que a gente é. E uma coisa também bem interessante, eu adorei esse comentário, uma coisa que é bem interessante, né, que a sociedade coloca lá no pedestal essas pessoas, e elas se colocam em uma responsabilidade muito grande, naquela busca pelo corpo, pela aparência perfeita, e esquece que um dia pode adoecer e pode perder tudo aquilo. Então, ela está tão vidrada no que as pessoas pensam sobre ela, que ela esquece de cuidar internamente. E amanhã, e quando você envelhecer, né? Os procedimentos hoje estéticos, não critico, né? Admiro quem faz, respeito quem faz, né? Mas a gente tem que pensar também no amanhã. E quando eu envelhecer, eu vou aceitar que eu estou assim, né? Então, eu preciso ter esse respeito, esse amor pela minha matéria e pelo meu interior. Então, olha só como a Amanda bem trouxe. Aí eu lembrei, quando ela falou, fiquei aqui me segurando para não rir, que na minha adolescência eu era muito feia, muito feia. E tinha uma paixãozinha, Jorge, de anos, que me entregou cartinha, e eu olhava e dizia, meu Deus, como é que esse menino se apaixonou por mim? Né? Mas aí tem justamente essa questão, a gente traz dentro da gente, quando a gente traz uma energia de alguma bondade, alguma positividade, o sorriso, as brincadeiras saudáveis, o respeito, a sua forma de tratar o outro, tudo isso torna muito mais leve. E aí a gente traz aqui a questão, né, 132 do Livro dos Espíritos, quando ele nos traz, Kardec nos traz, qual é o objetivo da gente? Chegar à perfeição. E não é a perfeição material, é a nossa perfeição moral. Então, a gente esquece que o principal é a nossa transformação interior, que a nossa existência aqui é para que a gente viva justamente essa transformação. Então, se eu venho numa encarnação bonita, venho novamente, venho em outra, né, com a aparência não tão bela para poder passar por essa aprovação, eu também passo pela aprovação de aprender a me amar. E isso é que é o mais importante, como eu estava falando no início. Então, a gente vai quebrando barreiras, como o Jorge trouxe aí um exemplo de mãe que deprecia a filha, que é bonita e cresce acreditando que não é bela, que não vai ter alguém. Quantas de vocês já escutaram, né, que a mãe, família dizer, se você não se cuida, você não vai arranjar ninguém. Desse jeito você não vai arranjar ninguém. E a gente vai crescendo com essa crença de que nós precisamos ser perfeitos ao olhar da humanidade para que a gente tenha um emprego, para que a gente possa ser vista pelo emprego, para que a gente possa ser vista pela sociedade, né? Aquelas pessoas, como são ditas como blogueiras, quantas daquelas pessoas sofrem por trás das câmeras? Meu Deus! Né? Na verdade, elas estão ali na tentativa de compensar um problema que a pessoa tem de desamor, e ela procura exatamente seguidores para compensar, dizer, eu sou amada assim, né?
Exato, é bem isso. Outra coisa bem interessante, né? Quando alguém tem, como você falou, aquele processo de entra numa depressão profunda, o que é que as pessoas falam? Tão bonita, tão bonito, tem dinheiro, tem tudo, tá com depressão por quê? Olha só como que nós temos uma visão tão negativa sobre tudo isso, como se a beleza fosse a solução de tudo, né? Então, por Como que se essas pessoas... quem tem dinheiro e é rico não pode ser depressivo. Isso, Né? exato, né? Então, para a gente enxergar, tudo isso é para que a gente possa ver que o problema está na alma, não está na beleza externa. Ali é só provação, mas está na alma. Se eu me transformo, eu vou ter um olhar sobre mim diferenciado, que ninguém que vier me apontar vai me ofender, né? Porque eu vou parar e vou dizer, opa, não tem aqui. Se eu me acho belo, eu sempre gosto de trazer o exemplo de Jesus. Jesus nunca se ofendia porque ele sabia quem ele era. Ele sabia Sim, que o espírito é muito além de tudo e que isso aqui é só uma matéria que vai ficar para trás quando desencarnar. exato. E existe uma coisa bem interessante nisso, é que todas essas coisas, olha aí, Olha de novo. essa foto nós batemos na sexta-feira, no dia que eu tinha chegado. Foi. Na Quando deu, abertura, quase passo por foi cima do na corpo. abertura, Foi na foi na abertura. abertura. Eu cheguei de tarde e fui direto do aeroporto para o local do evento. E aí, daí a pouco, o presidente da FEB, o Jorge Godinho, ia fazer a palestra de abertura sobre planejamento reencarnatório, falando até desse assunto que a gente está tratando aqui. Sim. E aí nós nos encontramos lá, foi muito bom, foi maravilhoso, muito legal. E agora, hoje, estamos aqui, né? Só nós dois e cada um num... É muito legal. Estamos Então, abandonados hoje, Jorginho. abandonado. Mas é o que nos gestou, coitadinhos de nós, né? Tadinho de nós. Então, olha só, o interessante disso é que nem sempre, Ana, a gente consegue tirar de letra esses nossos dramas, sabe? Tem vezes que dá, assim, não, eu gostaria de ter uma vida diferente da que eu tenho, mas eu levo, eu consigo, eu desenrolo os problemas. Mas tem vezes que a gente não consegue desenrolar. Tem vezes que a gente, quando se percebe em dramas muito profundos, a pessoa diz: meu Deus, quanto karma na minha vida, não é possível, o peso está demais, eu não estou suportando. Às vezes, entra num processo de desespero, Ana, até de surto, porque ela não aguenta a pressão. Às vezes você tem um casamento muito difícil, filhos problemáticos, daí você enfrenta uma doença crônica ou aguda, pouco importa, e ao mesmo tempo vem uma crise financeira. A pessoa não aguenta. E diz: meu Deus do céu, eu não vou suportar, eu não vou suportar. Para esses casos onde as dores nos parecem assim insuportáveis, a gente precisa de ajuda. Porque existe uma ilusão de muitos de nós de achar assim, não, o problema é meu, eu vou ter que resolver sozinho. Às vezes a gente não dá conta de resolver. E por que a gente não dá conta? Porque como a gente está dentro do problema, a gente não consegue enxergar a saída com facilidade. Não consegue. A gente está dentro assim, não, mas eu não tenho outra forma de agir, eu só tenho esse jeito de resolver o problema. Eu queria poder dar uma solução diferente, mas eu não posso dar, eu não consigo dar uma outra solução, e a gente acaba ficando dentro de uma realidade anos a fio, sendo explorado, sofrendo. Então, o que vai acontecer? Nós vamos perceber que quando a gente sentir que a nossa vida está muito difícil, não tente resolver sozinho. Procure ajuda. Procure ajuda. Que ajuda é essa que a gente pode procurar? Ajuda número 1, primeira ajuda,
familiares. Às vezes a vida está difícil, mas porque ele está com um problema e pai e mãe podem ajudar muito. Você tem um problema, olha, uma menina adolescente está passando por um problema muito grave e ela não se abre com os pais. Conversa, fala com eles. De repente você vai encontrar nos seus pais o apoio que você precisa. Às vezes nossos pais não são compreensivos, mas muitas vezes eles são. Muitas vezes eles são. Então, o primeiro movimento nosso é identificar nos pais as pessoas que poderiam nos ajudar. Então, esse é o primeiro. Vai dar certo muitas vezes, mas tem vezes que não vai dar certo, não, sabe? Tem vezes que não dá, tem vezes que o pai e a mãe da gente, se a gente for contar, meu Deus do céu, vai ficar pior do que se tivesse resolvido sozinho. Então, é melhor até que eles saibam só um pedacinho da verdade. Se eles souberem tudo, eles vão surtar, né? Às vezes você tem um pai que é muito violento e aí casou com um marido que lhe bate. Se você for contar para o seu pai que ele bate, o pai vai e mata o marido. Aí não fica pior? Pior. Pior. Então você tem que analisar quem são as pessoas que podem ajudar você. O primeiro movimento é esse. O segundo movimento não são meus pais, mas é alguém dentro da minha família que exerce o papel de ser uma pessoa que é um bom conselheiro, uma pessoa que pode fazer esse papel. Às vezes você tem um tio, uma avó, um irmão mais velho, alguém dentro da sua família, não precisa ser pai, não precisa ser mãe, que é uma pessoa boa de conversar, que ouve. Pessoa boa para conversar é a pessoa que não nos ataca quando a gente fala. É a pessoa que nos ouve e balança a cabeça afirmativamente. Você vai falando, aí o que aconteceu? Eu, por exemplo, estou chutando, eu então me apaixonei por ele perdidamente, e depois que eu me apaixonei por ele, descobri que ele era casado. Mas aí, como eu já estava apaixonada, aí eu achei que ele ia largar a mulher dele para ficar comigo. E aí não aconteceu, né? E aí ela está, nesse momento, muito aflita, porque ela não conseguiu ter o afeto que ela tanto sonhava com aquela pessoa que cruzou o caminho dela. Bom, então, essas histórias, às vezes, a gente vai precisar de alguém para conversar. E como é que eu vou saber se a pessoa é boa para conversar? Porque ela nos ouve, presta atenção na nossa conversa, ela não ouve assim, sim, vai falando aí que eu estou te ouvindo. Estou ouvindo? Continua aí. Não. O bom ouvinte, ele ouve você e ele não te critica, ele balança a cabeça afirmativamente. Ele te entende naquilo que você está falando. Mas, às vezes, nem na nossa família tem ninguém, é todo mundo meio doido dentro de casa. Meus irmãos são perturbados, meus pais são difíceis, meus tios são ignorantes, minha avó, meu Deus do céu. Eu não tenho ninguém dentro da minha família. Eu não tenho ninguém, não tenho ninguém. Meu Deus, eu não tenho ninguém, não tenho ninguém. A quem eu vou recorrer? Terceiro, né? Porque seria primeiro os pais, segundo os familiares, terceiro os amigos. A gente tem amigos para isso, gente. A gente nunca deve pensar que a gente tem muitos amigos, você tem poucos. Amigo verdadeiro é aquele que você pode confidenciar uma história e ele não vai contar para frente. Amigo que diz assim, está sabendo da Ana Carlos contar o que ela fez e espalha o que você confidenciou, ele não é amigo. Então a gente deve tomar muito cuidado. Como é que eu vou escolher esse amigo? Verifique se ele traz histórias de outras pessoas para você. Sim. Se ele traz de outros para você, ele levará a sua para os outros. Então você procure pessoas que, em princípio, não tragam história de ninguém. Segundo, que tenham essa mesma característica de ouvir sem dizer, mas é um absurdo, mas você fez isso. Não, tomar sempre aquela atitude de acolhimento de quem fala. Terceira característica do bom amigo. O bom amigo é sempre a favor da vida. O bom amigo é sempre a favor da vida.
Em qualquer situação, o bom amigo sempre defende a vida. Sempre. A vida nossa e a vida dos outros. Se você tem um amigo assim, rapaz, vai lá e dá um tiro logo nele. Ele não é um bom amigo. Ele é contra a vida. Você está grávida? Aborta. Ele não é um bom amigo. Esse cara fez isso com você, nós vamos pegar ele, nós vamos nos juntar, vamos pegar ele, vamos dar uma pera, vamos quebrar ele no pau, vamos levar lá para a quebrada e lá a gente vai bater até matar. Também. Vou falar com o meu tio, que é policial, para dar uma corrigenda nele. Se tem alguém que usa de violência como forma de resolver problema, não é bom amigo, não serve. Não tenho pai, não tenho familiares e não tenho amigos bons. Para onde eu vou? Uma outra alternativa que eu tenho, procurar um terapeuta, uma pessoa, um profissional, que possa te ouvir, que possa enxergar portas que você não esteja vendo. Isso é sempre muito importante. Você procurar um terapeuta que seja uma pessoa que vai te ajudar a te tranquilizar. Ele ouve tanto problema que quando você contar o seu não é o pior problema do mundo. E a ideia que a gente tem é que o nosso é o pior problema do planeta. E que não existe solução. Mas ele está tão acostumado a ouvir problema que ele ouve e diz, tudo bem, vamos ver como é que a gente consegue equacionar isso aí. Então, esses profissionais, eles são preparados para isso. Não tenho dinheiro para pagar um terapeuta. Procure o CAPES. Vá no CAPES da sua cidade, Centro de Apoio Psicossocial, e converse no CAPES. Minha cidade não tem CAPES, ou a fila do CAPES é muito grande. Ligue para o SOS Preces. 031 33 34 97 00. 24 horas para ouvir você. É muito semelhante ao CVV. Qual a diferença? O CVV, ele não tem uma religião específica. Ele não tem uma proposta mais alinhada com a doutrina espírita. Ele é um trabalho de acolhimento, de atendimento a pessoas que estão com problemas fundamentalmente, né, de ideação suicida, mas pode ser também outros casos de depressão, pânico, desespero, coisa do gênero. O pessoal do SOS Preces é muito parecido, mas eles pisam um pouquinho mais para dentro quando eles também percebem. Se a pessoa tiver a condição de aceitar uma fala espírita, eles vão avançando um pouquinho mais no conhecimento espírita. SOS Preces, número 33, 031 33 34 9700. Bom? Outra alternativa que a gente tem, um sacerdote. Procure seu padre, seu pastor. Procure o trabalho da Casa Espírita, o atendimento fraterno pelo diálogo, onde você pode ali expor o seu problema e encontrar alguém que lhe acolha. A Casa Espírita tem trabalhos específicos nessa direção e que pode ser muito útil nessa nossa organização emocional. Então, quando a gente estiver passando por isso, é muito importante que a gente esteja atento. O Denise está lembrando aqui que o CVV ele não fala de religião, verdade? Nem pode, né? Ele é uma proposta supra-religiosa e ele acolhe todas as fés, todas as formas de fé e ouve todas as pessoas sem predileção por nenhum tipo de religião ou crença específica. Tá vendo aí que legal? A gente nunca está só, né? E aí você falando tudo isso, e eu lembrando justamente dessa fala, nenhum de nós estamos sozinhos. Né, em momento algum. Por vezes vem aquele sentimento de solidão, mas como o Jorge falou, há toda uma gama de pessoas ao nosso redor que podem nos auxiliar, né, que podem auxiliar quem estiver passando por essas problemáticas. E é bem interessante, né, hoje tem uma quantidade boa aí do pessoal, né, desabafando,
E uma coisa que veio assim muito, enquanto o Jorge estava falando, para que vocês possam refletir, é que buscar ajuda sempre, desabafar, colocar para fora. Normalmente, quando nós, seres humanos, passamos por momentos muito difíceis, a gente tende a se achar um peso, né? Então, sai desse lugar de peso, porque tem muita gente, e eu já escutei nas sessões de terapia, Ana, eu vim buscar você, né, o procedimento terapêutico, porque eu não tenho coragem de falar com as pessoas, porque eu vou estar levando os meus problemas, né? Como o Jorge falou, escolhe bem as pessoas com Está quem você... incomodando, né? Isso está incomodando. Então, tira esse olhar. Nós estamos aqui em um mundo de provas e expiações, então ninguém é perfeito. Todo mundo, teve um palestrante que falou, eu não lembro quem foi, todo mundo, se não passou por uma dificuldade muito dolorosa nessa vida, vai passar, né? E não é uma praga que a gente está jogando, não. É porque é o mundo que a gente se encontra. A gente está aqui para crescer, para evoluir e para se ajudar. Kardec fala aqui na questão 166, ele diz que o ser humano, ele se modifica, né? Não exatamente com essas palavras que ele fala, mas ele vem para se modificar e o ser humano se modificando leva o mundo à marcha, né? A gente marcha junto, não é separado, não é individualmente. Então, buscar ajuda, sim, vai ter alguém sempre para lhe auxiliar? Vai. E outra questão também, que é bem interessante, é que o que é que essas problemáticas trazem por detrás dela para alertar vocês para um olhar diferenciado, né? A Joana de Ângeles fala isso, eu sempre toco nesse assunto. A problemática vem, a depressão, tantas dificuldades. Por que será tantas dificuldades? Quando a gente lembra, né, como o Jorge falou, da questão do planejamento espiritual, e como o Godinho falou lá aqui no Congresso, a gente escolhe muitas das provas das quais a gente passa. E se a gente escolhe e nos é permitido passar aqui, é porque nós somos capazes de passar. Mas a gente fecha o olhar, coloca um véu de cegueira e entra naquele lugar que eu não estou criticando, porque é comum acontecer. Eu entro no lugar de que, meu Deus, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que eu não sei como fazer, como o Jorge falou. E aí a gente esquece a nossa essência, que é divina. Jesus nos disse que podereis fazer muito mais do que o que eu fiz. E se Jesus fala aí o número da prece, anotem aí. E se o Jesus nos disse isso, quem sou eu, quem é Jorge, quem é você, quem somos nós para rebater a fala do nosso Mestre Jesus? E a gente precisa abrir a nossa consciência para esse olhar do tamanho que nós somos. Então, que a gente busque, né, que vocês busquem, que estão passando por essas dificuldades, busquem perguntar o que é que isso quer trazer para mim? O que é que isso está significando para mim? O que é que isso quer me alertar? Né? Tudo é para que a gente possa se transformar por dentro. Se eu tenho uma dependência emocional muito grande, que me faz sofrer, ter medo de perder pessoas, de ficar só, aquela problemática, a dependência emocional está dizendo, olhe para você, se ame, se acolha, se preencha. Então, toda problemática, ela traz por detrás dela a virtude. A depressão traz a virtude da força, a virtude da fé, a virtude da alegria, né? A virtude da felicidade. A ansiedade traz por trás dela a virtude da paciência, da calmaria, né? Então, todos esses desafios trazem coisas boas. E vocês precisam, eu digo vocês, não só vocês, eu digo isso para mim também. E eu passei por grandes fases na minha vida, né? E a Joana me veio levantar quando eu conheci a doutrina. Então, quando a gente tem esse olhar de ver a depressão está vindo muito, o que é que falta? Por que é a depressão? O sentimento de vazio. A depressão acontece por quê? Porque eu me abandonei. Porque eu me abandonei, eu me deixei de lado. O sentimento de solidão vem porque você se deixou de lado. Né? Então, toda essa problemática passa a descortinar, observa, por mais que esteja dolorido, mas questiona a problemática frente a frente. O que é que você quer me dizer com isso? O que é que eu preciso modificar, né? Para saber lidar. Quando você aprende a olhar para você, a se amar, quando você enxerga o que há por trás daquilo, você vai entender e vai decidir, eu não quero mais essa energia para a minha vida. Eu não quero mais viver assim, porque eu não vim aqui para sofrer. Eu vim aqui para aprender e para superar, né? E é desafiador, né, Jorge? Você ter esse olhar, né? Você está passando por esse momento do fundo do poço, é difícil você ter esse olhar porque está doendo, mas é necessário. Então, você passa também a olhar para os seus potenciais.
olha para a sua vida, olha para pessoas que te amam sim, né? Olha para tudo que você já vivenciou, olha para trás, vê tudo que você já superou, né? Sofrimento já passou, superou, está sofrendo de novo, mas olha tudo que ele fez e adiante. Então, a gente precisa também ter esse olhar para a nossa positividade, né, Jorge? Com certeza. Olha, nós estamos com algumas perguntas aqui para a gente responder. A gente vai começar a responder as perguntas. Vamos lá. Eu acho que tem pergunta. Será que tem, Jorge? Tem. Meu pai tem um diagnóstico de CA, câncer. Não quer tratar. Tivemos uma infância traumática com alcoolismo. Eu perdoei e hoje somos amigos, mas estou triste por não ter tido boas memórias com ele quando pequena. Deve ter uma continuidade. Sinceramente, eu sei que tenho que orar e aceitar e envolver, mas não consigo parar de chorar. Olha, Amanda, acho que uma coisa importante aí é a gente não esquecer que todos nós somos seres imortais. E que, de repente, se acontecer desse câncer avançar e seu pai não está querendo tratamento, dificulta, né? Se por algum motivo isso acontecer, evidentemente que a gente não pode esquecer que a vida continua. Seu pai não vai morrer. Você não vai mais ver seu pai fisicamente, mas ele não vai ficar longe de você. Então, o que eu sugeriria a você é orar com muito mais intensidade. Se eu fosse você, criaria um programa de oração diária por ele. Não precisa ser coisa longa. Acorda todo dia, pega um desses livros do Emmanuel aqui, Fonte Viva, Pão Nosso, esses livrinhos, que agora não vou achar nenhum, mas Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, e faz uma prece todos os dias de manhã. Lê e depois ora por ele. Isso vai fazer um bem muito grande, tanto a você como a ele também, para atravessar melhor esse período. É crítico? É bem ruim, é bem difícil, mas a gente pode fazer por nós muita coisa, se a gente quiser. Temos uma pergunta 2. Pode uma pessoa com problemas de relacionamento vir bonita para atrair pessoas e treinar justamente os relacionamentos? Sim, é possível. Possível. Ela que tem problemas pode vir feia, para não ter ninguém, sentir a solidão. Mas ela pode vir bonita exatamente para treinar. Como também, nada determina que se a pessoa é feia, que ela é devedora com a lei. Às vezes a pessoa vem feia exatamente para não ser atraente para as pessoas e poder exercer melhor o seu trabalho. Exemplo, Chico Xavier, feio. Bote feio nisso. Né? E ele, sendo feio, foi importante para ele, para que ele conseguisse terminar o trabalho que ele veio fazer, porque senão ia ter dificuldade, né? Porque o assédio que ele teria. Então, pode sim. E também, não é porque é feio que é devedor, tá? Próxima. Sirlene Vieira diz, e as pessoas que são feias, pobres e só se relacionam com pessoas bonitas e ainda atrai a parceira? Ué. Imagina que o sujeito era extremamente galanteador na corte francesa. Ele renasce num corpo feio, mas ele continua sendo sedutor. Não é porque ele ficou feio que ele deixou de ser sedutor. Ele pode ter todas as estratégias do galanteio, do envolvimento, ele pode ser um excelente parceiro do ponto de vista sexual, e isso acaba fazendo com que as parceiras se interessem por ele. Quando eu era menino pequeno, assim, da idade da Ana Carla, tinha um livro que existia na época, esse livro acho que nem é editado mais, era um livro até que ninguém nem gostava muito de divulgar, mas esse livro tinha uma história de um cara, Ana Carla, ele era muito feio, e ele se interessava por mulheres bonitas. Então, o que ele fazia?
durante a noite, ele desdobrava e ia procurar as mulheres bonitas que ele queria ter relacionamento. Está entendendo? E como ele era extremamente sedutor, ele ficava mais bonito, desdobrado, ele seduzia essas mulheres, e ele se relacionava com elas. E ele criava um vínculo de se relacionar desdobrado com essas mulheres. Depois de um tempo se relacionando com elas, ele quebrava a resistência delas. E elas começavam a se sentir atraídas por eles e se relacionavam fisicamente com ele depois. Tá? Dá para você ver como é que a vida é. Tá vendo aí como é que tá falando? Questões interiores, trata do nosso interior. Né? Cadê a Tem um próxima? grilinho mesmo por aqui, viu, Zilma? As mulheres que estão falando com grilo, tem um grilinho mesmo por aqui. Espero que ele fique lá Olha, quietinho. por exemplo, a Ana Carla nunca pode dizer que ela está sozinha no mundo. O que ela tem de menino vizinho é uma quantidade enorme. Né? É bem isso. E o bom é que eu lembro da minha infância, porque ficam aqui jogando queimado, pimbarra, né? Não sei se vocês conhecem, mas Não, isso aí não existe. pimbarra, Só existe em Aracaju. garrafão, para quem lembra aí, Fátima deve lembrar daqui de Sergipe, né? Deve lembrar, Carla também. Então, aí vira e volta, eu lembro da minha infância, né? O lado ruim é que eu lembro que eu já passei um bom tempo da infância, assim, né? Porque eu já longe dessa fase. Jamila Menezes, que é a Jamila Valente, em nova edição, pergunta: eu cheguei a querer ser invisível para que ninguém me olhasse ou me visse em determinada ocasião. Comecei a usar a aliança na mão esquerda para que ninguém me percebesse, mas o efeito foi contrário. Por que isso? Depende muito dos lugares por onde a gente anda e das pessoas com as quais a gente convive. Quando a gente é mais jovem, existe uma tendência de você viver em ambientes onde as pessoas são até mais audaciosas, né? Então, acaba acontecendo que mesmo você usando aliança, tendo algum tipo de cuidado, alguns homens se sentem atraídos pelo fato dessa específica moça ser assim mais reservada, mais tímida. Aí, será uma parceira muito mais interessante, porque ela vai ser muito menos atirada. Então, se eu a conquistar, ela vai ficar comigo. Então, acaba sendo mais interessante. A aliança, às vezes, é um desafio para algumas pessoas. Tem pessoas que se sentem atraídas exatamente não para ter a pessoa como parceira, mas para usar a pessoa que fica mantida por outro, ele só usa e depois descarta, quando ele assim deseja. E isso gera uma infelicidade miserável na pessoa, quando ela se percebe que está sendo simplesmente usada pela outra para a satisfação dos seus interesses puramente sexuais. E nós temos aqui Denise Conte dizendo: como diz sempre o Haroldo, nós teimamos em errar sempre igual. Nem para isso somos criativos. Aí a gente acaba sem saber se é de outras vidas, porque somos renitentes nos erros. Perfeito raciocínio. A gente erra tanto nas mesmas coisas que a gente vai dizer assim: não, é do passado, mas no hoje eu também fiz. A gente acaba repetindo. É por isso, só aproveitar para fazer um comentário, é por isso que as consequências do suicídio são tão difíceis, porque todo mundo tende a repetir. E para não repetir o suicídio, que é a desistência das possibilidades da vida, então as experiências pós-morte dos suicidas, elas carregam na tinta para que a pessoa não venha a repetir isso que a Denise está falando, porque se eu fui uma pessoa que gostava de pegar o que era dos outros, eu tendo a repetir. Se eu era um adúltero, tender a ser adúltero. Dependendo do meu desvio, tendo a repetir. Quem era suicida, a tendência é repetir. Aí não dá para o cara aprender, porque se ele decidir se matar, aí ele não aprende, porque ele fica saindo. Então, você tem que pegar essa pessoa e ter uma experiência no mundo espiritual que não é por maldade, é para garantir que a pessoa não ande pela mesma trilha numa próxima existência. Mas o raciocínio está corretíssimo, Denise. É isso mesmo.
Graziele Politano, dos Estados Unidos, diz... Pergunta que não tem muito a ver com o assunto, mas veio na cabeça. Quando desencarnarmos e vermos o filme de tudo que fizemos, esse vídeo é para todos que conheço verem ou só meu espírito? Olha, no momento da desencarnação é um momento seu. Na sua desencarnação é um momento seu. Passa para você, não passa para os outros. Porém, a literatura espírita diz que no mundo espiritual ninguém esconde o que pensa. Ainda ontem, a Ana Teresa estava contando uma coisa, não foi? Dizendo que a mãe dela, que desencarnou, deu uma comunicação dizendo: minha filha, eu estou tentando me adaptar aqui onde eu estou, porque aqui é assim, todo mundo ouve o que você pensa. Então, no mundo espiritual não há segredos, não há segredos. Então, no momento da desencarnação, sim, é o momento nosso, rever o filme. Mas depois, qualquer espírito de maior hierarquia, se aproximando de nós, consegue perceber o que se passa no interior e todas as histórias que a gente escondeu de todo mundo, mas que não conseguirá esconder de nós próprios e daqueles que, em nosso derredor, conhecem a intimidade das nossas almas. Por isso que é aquela questão, né, Jorge? Se você quer saber se você realmente tem a bondade, no escondidinho, quando não vê ninguém, o que é que você pensa, como é que você age, quais são seus comportamentos. Deixa eu fechar aqui e tocar o barulho. Denise Conte volta a falar do CVV, dizendo: trabalhei por 4 anos no CVV, e era isso que sempre ouvia. Ana, que os pais, amigos falavam isso, que tinha tudo. Por que a depressão? Esse é um fenômeno, né, Ana? As pessoas, mas você tem tudo, por que você vai deprimir? Como se o material fosse a pura felicidade, né? Denise, eu sempre falei aqui, quando eu passei por um processo de depressão há muitos anos. Há 8 anos atrás, quando eu entrei na doutrina... Quanto tempo você ficou em depressão, Ana? Jorge, eu tive depressão desde a adolescência, fui diagnosticada aos 14 anos, mas, assim, sempre foram muito espaçadas. Eu passava alguns meses, 3, 4, 5, 6 meses, e passava anos sem ter depressão. Então, nunca fui por muito tempo. E uma das coisas que eu gosto também de passar para as pessoas, e eu passo também nas sessões, é que um dos meus professores na época da pós-graduação uma vez disse que eu tinha tanto orgulho com relação ao sofrimento que eu não me permitia sofrer muito tempo. E da primeira vez que eu entrei em terapia por conta da depressão foi após o falecimento da minha mãe biológica, e foi quando ela descobriu câncer, em 2012. Fui para a terapia, primeira vez, segunda vez na terapia. E a terapeuta, depois de 1 ano, ela me deu alta e ela disse: das pacientes que eu tive, eu nunca vi uma pessoa vir para sessões sofrendo e, de repente, olhar para a terapeuta e dizer: a partir de hoje eu não sofro mais com depressão. E na semana seguinte já veio com todo o sorriso. E eu gosto sempre de trazer isso, Jorge, porque é isso. Se a gente se entrega à depressão, às problemáticas, às vezes a gente afunda. Então, naquele processo que eu passei, eu sempre estava muito mais sorridente do que depressiva. Então, quando as pessoas começaram a saber que eu tinha depressão, já nos meus 20 e poucos anos, as pessoas diziam: mas eu nunca percebi. E nunca foi um disfarce o meu sorriso, sempre foi o meu jeito de ser, porque eu tinha o orgulho de dizer: eu não vou ficar sofrendo. Né? Então, assim, isso é um lado bom que hoje eu considero como um lado bom. Isso me permitiu não definhar na depressão. E a Joana, quando eu conheci a doutrina espírita, minha mãe faleceu 4 anos depois do câncer, a biológica, e 1 mês depois eu comecei a entrar na doutrina. Para mim foi uma das melhores coisas. E quando isso aconteceu, a Joana, uma amiga minha, chegou e disse: Ana, me veio assim alguma coisa para lhe emprestar um livro chamado Plenitude, de Joana de Ângeles. E aí eu tinha feito um estudo na doutrina, há poucos meses tinha começado um estudo, que era o nome de um livro, era Despertar da Consciência, e tinha algumas citações da Joana. E quando eu li, eu dizia: meu Deus, essa mulher é incrível, mas eu nem conhecia quem era. E 1 mês depois, essa minha amiga veio com esse livro. E o que foi que eu aprendi com o livro Plenitude da Joana? É que a depressão, ela era uma forma de me alertar para olhar para dentro. E aí ela dizia:
que a depressão é uma bênção, assim como as problemáticas. Se eu não tivesse a depressão, eu não entenderia que havia um vazio dentro de mim. E eu passaria, cada ano eu passaria pelo menos de 3 a 6 meses em depressão. Então, eu digo que a Joana me tirou do fundo do poço. Então, tem quase 2 anos que eu não tinha. Tive uma recaída há poucos meses, mas foi tão belo, porque quando veio a recaída, ao invés de reclamar, eu perguntei, o que é que ainda está em mim que eu não estou enxergando? E aí foram 2 meses e eu já me reergui. A identificação. Quando você se identifica, quando você se conhece, o autoconhecimento, que você se enxerga, que você se ama, que você vai passo a passo entendendo como você é e a força que você tem por trás de tudo isso, torna tudo mais fácil para superar. Muito bem. A Doroteia diz assim: conheço uma pessoa que é voluntária do CVV e ele fala que quando alguém liga e diz que está ansioso, depressivo e às vezes é jovem, e ele pergunta por que você está assim se não tem preocupação, é Moliana. Quer dizer, é a dificuldade que muitas vezes nós temos, dizer assim, aí o pai às vezes diz isso para a filha, minha filha, seu pai lhe ama, sua mãe lhe ama, você tem tudo, você não lhe falta nada, nada, você sabe que você é amada, por que você é depressiva? Por quê? Então, é a dificuldade de entender que existem coisas que são muito profundas, que vêm do passado, e coisas que são do presente. Você falou que a sua mãe biológica ficou doente, não é isso? Você conviveu com as duas mães, a biológica e a sua mãe substituta, as duas? Você conviveu com as duas ao mesmo tempo? Isso, eu convivei com as duas, elas eram amigas desde da minha infância, e aí houve um afastamento quando meus pais biológicos se separaram e saíram, acabou se mudando de lá. Mas eu sempre tive o contato, minha família adotiva sempre fez questão de que eu tivesse o contato. Por rebeldia, eu passei uma fase, acho que uns 5 anos quase, sem querer ver eles, mas até entender, né, que não havia sido abandonada. Então, a depressão vinha, depois, com o tempo, eu entendi que vinha desse sentimento de depressão, mas com o tempo eu fui entendendo que eu sempre fui amada pelas duas. Então, assim, é algo maravilhoso. Alguém perguntou aí qual foi a literatura. Eduardo, foi a Plenitude, da Joana de Ângeles. O livro Plenitude. Pode ler, que você vai achar incrível. Qual foi a literatura que tirou da depressão? A Plenitude. Agora, sobre essa questão de sair da depressão, eu acho muito importante a ocupação da pessoa, viu? A gente se ocupar, porque é muito importante que você, olha, a Casa Espírita tem o trabalho assistencial. Eu, quando era assim, da idade da Ana Carla, eu achava que o trabalho assistencial era para que a Casa Espírita atendesse a pessoa que tinha fome, né? Atendesse a pessoa que estava sem comida, não sei o quê. Hoje eu entendo completamente diferente. Hoje eu entendo que esse trabalho assistencial ele é terapêutico para quem está em tratamento espiritual. Então eu pego a pessoa que está em tratamento espiritual, vem domingo para cá, vem ajudar a gente a ensacar arroz, feijão, para distribuir. Não é para dizer assim, olha como as pessoas sofrem, é para ela se sentir útil, Ana, para que ela diga, nossa, como isso é importante para a minha vida, nossa, como eu me mudei, como eu me transformei. Então, esse conhecimento que a gente adquire pela vivência com a dor, sabe? Aí você lida com as pessoas, não é para ver gente, tá vendo como tem gente pobre, tá vendo? Não é isso, olha como você pode ajudar. Porque a pessoa ajuda, ela tem uma emoção que só a ajuda pode fazer, que são as descargas de ocitocina. Então, hoje eu enxergo o trabalho assistencial não mais como um trabalho de assistência, eu enxergo o trabalho assistencial como um espaço terapêutico em que você pega quem está em tratamento na casa e diz, vem ajudar, meu filho. Vem para cá ajudar, carregar, bota essa mesa para lá, corta essa cenoura, joga na panela, põe um pouquinho mais de sal. Deixa a pessoa fazer, para ela se sentir útil, sabe? Isso é muito importante. Bom?
Ana, acho que esse é para você. Oi, Graziele, atendo sim. Atendo online sim. Viu? Vê lá no Instagram, na Carla Underline Terapeuta, e aí a gente conversa um pouquinho. Pois é. Olha. E aí, só para completar um pouquinho, rapidinho, Jorge, quando você falou da questão do trabalho, né? Ah, Estela! A Estela aqui com a gente. Boa noite, Estela. Então, gente, umas crianças brincando aqui na rua. O pessoal estava perguntando se eu estou com família aqui, por causa do barulho. Então, só São os para dar filhos da Ana Carla. Oi? São os filhos da Ana Carla. É um monte. E aí é bem interessante, né, quando o Jorge falou, porque o trabalho social, quando você se envolve, como ele disse, não é para você olhar que tem pessoas piores que eu, não. A sensação de você ajudar alguém, ele tira daquela dor, daquele foco na dor. Você vai ajudar, você vai ter essa sensação, você vai olhar no olhar das pessoas, você vai abraçar, e há todo um processo. Alguém falou aí, que eu não lembro, acho que foi a Denise, que ela precisa se conhecer. Esse é o principal ponto. É você se olhar, é você se enxergar, é você aproveitar, a Joana de Ângeles falava isso, você aproveitar o momento de solidão, não para se isolar socialmente, mas para você entrar no seu quarto interior, enxergar você toda dolorida por dentro, acolher você. Isso é incrível. Para a vida, né? Partir para a vida, é a melhor coisa. Lembrei daquele do cantor no congresso, né? Que ele falou assim, uma parte que ele disse assim, quando você vê o seu ego levando a tristeza, lhe condenando, lhe julgando, olhe para ele e diga, eu tô te vendo. Lembra, eu ri tanto com essa fala, porque ele disse que a gente precisa se olhar dessa maneira, as nossas imperfeições, as nossas problemáticas, não julgar. Por que tá doendo? Por que não tá doendo? Existe algo aqui, então eu estou te vendo, ou seja, eu estou me olhando dolorida, né? E isso se trata do acolhimento, para poder você superar. Então, é todo um conjunto para você sair dessas situações. Hoje eu vejo o trabalho assistencial totalmente diferente, Ana. Antes eu achava que ele era uma outra tarefa na casa espírita. Hoje eu enxergo ele como o apêndice do atendimento espiritual. Acho muito legal. Bom, nós estamos chegando no finalzinho desse nosso programa e eu queria dizer a todos que, para esse nosso programa, a Sâmia compôs uma música. Essa música tem sido tocada todo final de programa. E todo final de programa eu esqueço de dizer isso. Aí hoje eu amarrei um fio no meu dedo para eu não esquecer de dizer que essa música foi composta para o Setembro Amarelo, que todo mundo que quiser pode usar, pode copiar, está lá no Saga das Almas, não precisa pedir permissão. O que ela pede é para que as pessoas não cobrem para usar. Mas se for um uso para o movimento espírita, um uso gratuito, está absolutamente franqueado para qualquer pessoa. Na verdade, uma poesia, e ela, utilizando da inteligência artificial, ela converteu essa poesia numa música. Não é de uma vez só, sabe? É por tentativa e erro. Não ficou bom. Melhor aqui, não. Coloque a voz, não ficou boa. Acelera o ritmo. Ela demora muito para compor uma música. E ela compôs essa música para nós, Ana Carla. Fala. Tô aqui nervosinha. Eu lembrei, eu sempre me emociono com essa música, né, Jorge? Sempre no finalzinho eu fico aqui cantando e chorando, porque todas as, né, como a gente já falou aqui, depressão tá anos atrás, as pessoas perguntavam muito de onde é que eu via tanta sede de viver. Ana, como é que você... De onde é que tira tanta sede de viver? Então, essa música, ela me toca, porque a vida é algo incrível, né? Deus nos abençoou com ela para que a gente pudesse se transformar. Então, por isso que todas as vezes, o Jorge sabe disso, quanto que emociona. Então, que vocês escutem essa música de todo o coração, fechando os olhos e trazendo para a alma mesmo, para você sentir o sabor especial que tem a vida. É verdade. Então, a Elisa vai colocar para nós a música. A gente se despede aqui, não é, Ana? Vocês fiquem com a música e na semana que vem a gente volta para conversar e dar continuidade nos nossos estudos desse nosso horário. Uma boa noite para todos. Ana, uma noite maravilhosa para você e foi muito legal ver você lá no Congresso.
Ai, também. Pra cá. Ó. Também amei demais. Já tô com saudade. Põe um sorriso no rosto e vem dançar o amor à vida. Ergue esses braços que a lua quer te abraçar. Corre descalço na chuva e traz contigo a alegria. Deixa a certeza no amor te levar. Larga aí a tristeza, ama e agradece, confia que vai melhorar. Cada lua, cada estrela exala a vida, vem comemorar. Oh, 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 oh. Ouve o convite da vida, te ofertando a liberdade. Canta, declara, elogia sem te envergonhar. Reverencia o caminho que te fez muito mais forte. Corre e te abraça, aprende a te amar. Larga aí a tristeza, ama e agradece, confia que vai melhorar. Cada lua, cada estrela exala a vida, vem comemorar. Ouve o convite da vida, te ofertando a liberdade. Canta, declara, elogia sem te envergonhar. Reverencia o caminho que te fez muito mais forte. Corre e te abraça, aprende a te amar.